então prostrado diante de Deus, vamos ler a sua palavra em Lucas capítulo 19, dos versículos 1, versículo 1 até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos juntos, vamos ler o versículo 10, o fim desse texto, vamos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça que assim cantamos. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela primeira igreja batista de São Caetano. Obrigado, Pai, pelos pastores dessa igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão trabalhando para o Senhor, te servindo. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui, em cada família representada. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz, estamos aqui porque somos sedentos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor se volte para nós, Pai, neste momento. Que o Senhor possa nos edificar por meio da Tua palavra, o Senhor possa abençoar a nossa vida, nós possamos ouvir tão somente a Tua voz, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos encontra nessa noite, da maneira como nós entramos aqui. Ó Deus, o Senhor sabe o que vivemos, o que passamos, quem somos, o que fazemos. Te pedimos, ó Deus, nos alcança nessa noite. Abençoe-nos para o louvor da Tua glória. Oramos com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus estava nos dias anteriores à sua crucificação, e ele então, rumo a Jerusalém, chega até a cidade de Jericó. Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, e não são quaisquer palmeiras, é das palmeiras ornamentais. E tudo que é ornamental ou gourmet, você sabe que é mais caro, né? Pois bem, as palmeiras de Jericó estavam nos palácios, estavam nas casas dos mais ricos, ornavam a vida dos mais abastados daquele reino ou daquela região. Jericó também é conhecida por ser a cidade das fontes. Uma boa parte da água do Rio Jordão vem de Jericó e das suas fontes, que então desemboca naquele rio e vai percorrendo para o sul daquele território. Nós também encontramos em Jericó um dos momentos mais importantes do povo de Deus, que por meio de Josué, da sua liderança, então, herdaram aquela cidade que seria então a terra prometida. O povo que vagava pelo deserto, então, foi com Josué lutar em Jericó, e você já deve ter ouvido essa música, se não leu esse texto ainda do livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, em que Deus diz para ele, não temas, passe o Jordão, dispõe-te, Josué. E ele então, capacitado por Deus, liderou aquele povo, conquistando definitivamente essa terra, a terra que Deus prometera a Abraão, que Jacó habitou ali, mas sem possuí-la. E então Deus deu graça a este povo que marchava por anos e anos no deserto para que eles pudessem de fato ter um lugar chamado de seu. Um lugar muito importante para aquele povo, que se torna um lugar muito importante para nós hoje, povo de Deus. Mas para entendermos a importância deste encontro de Jesus com Zaqueu, nós precisamos voltar alguns passos no caminho do nosso Salvador. Jesus, antes de entrar em Jericó, ele encontra com um cego chamado Bartimeu. Transforma a vida daquela pessoa que era desprezível,
e era desprezada para aquela sociedade. Você vai encontrar em outros relatos bíblicos que os coxos, os cegos, os paralíticos eram desprezados por aquela sociedade. Eram considerados pessoas inferiores. E Bartimeu vivia na mendicância por ser inferior. Estava ali à beira, na esquina, na beirada daquela estrada, mendigando algumas poucas moedas, porque era uma pessoa desprezível aos olhos daquela sociedade. Jesus então o transforma. Jesus dá a ele a visão e dá novamente dignidade para a sua vida. Mas antes deste encontro com o cego Bartimeu, Jesus encontra com o jovem rico. E talvez você conheça muito bem as falas de Jesus contidas nessa passagem. Por favor, acompanhe comigo Lucas capítulo 18, versículo 18. A palavra de Deus nos diz: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Olha, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isto, essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, diante de tal acontecimento, Jesus vem dar alguns ensinamentos para os seus discípulos, para o povo que o acompanhava nessa trajetória. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não está falando para você fazer um voto de pobreza na sua vida, não é isso. O que Jesus está nos mostrando é que a segurança, a firmeza deste homem estava no fato de que ele achava que tinha cumprido toda a lei e não tinha. E de que ele era muito rico. E deixa eu te contar uma coisa. Nessa sociedade, a riqueza era sinal da bênção de Deus. Era sinal de salvação. E Jesus, então, olhando para tudo isso, disse: olha, quão dificilmente entrarão no céu os que têm riquezas. Os que estão apoiados na riqueza. Entenda uma coisa, meu irmão. Nenhum dinheiro do mundo é Deus. E nem com D minúsculo. O nosso coração faz dele um Deus com D minúsculo. Todo o dinheiro e toda a riqueza do mundo são de Deus. Porque todas as coisas são criadas por Deus. Porque todas as coisas obedecem à vontade de Deus. Porque todas as coisas caminham de acordo com os propósitos e os decretos eternos de Deus. E então, imagina você diante dessa fala de Jesus, você estando ali ouvindo tudo isso, você ouviu o que o jovem disse? E aquilo que Jesus disse a ele para vender tudo, né? É meio que uma transliteração dos mandamentos de Jesus: honra o teu Deus sobre todas as coisas, ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aplicado para a vida daquele jovem. E aí você para e pensa, fala assim: mas Jesus, então quem pode ser salvo? E essa é a pergunta dos discípulos no versículo 26. Jesus, então quem pode ser salvo? Se esse homem que diz que cumpriu toda a lei, se esse homem que é rico não vai, quanto mais a gente que é pecador e pobre. E aí Jesus diz uma das frases mais mal interpretadas de toda a Bíblia, porque colocam ela nos contextos mais absurdos possíveis. Pode passar o versículo 27, por gentileza. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ou aqui na minha versão, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus.
Jesus está falando de salvação. Esse texto é aplicado em muitos contextos, sobre prosperidade, sobre batalha espiritual, sobre vitória aos inimigos. Meus irmãos, Jesus está falando sobre salvação. E o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: os homens impossíveis continuam sendo totalmente possíveis para Deus. O que ele está dizendo é que a graça de Deus em Cristo Jesus, na sua pessoa, é tão grande que mesmo os homens mais impossíveis continuam sendo possíveis para Deus. Agora, voltando um pouco para Zaqueu, nós temos aqui algo interessante. A palavra de Deus nos diz, em Lucas 19, 2, que Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Essas duas características nos dizem muito sobre ele. Porque ser um publicano era ser um traidor do seu povo. Porque o publicano cobrava os impostos que alimentavam a sede arrecadatória de Roma. Roma oprimia os povos conquistados pela cobrança dos impostos altíssimos. Roma, hein? Aquele povo via nesse homem um homem que trabalhava para os seus inimigos. Trabalhava para o inimigo do povo. Trabalhava para quem subjugava o povo na miséria. Zaqueu é um traidor do seu povo. Um homem desprezível. Um homem desprezado. Só que sendo ele o publicano e não um publicano, nós estamos falando do chefe dos publicanos, do maioral dos publicanos, de uma das cidades muito prósperas pelo cultivo das palmeiras ornamentais. Ele era riquíssimo. Você está percebendo uma coisa em Zaqueu? Que em Zaqueu estão potencializados os impossíveis dos homens. Porque Zaqueu era muito mais desprezível que o cego Bartimeu. Porque Zaqueu é muito mais rico que o jovem rico. Parece que alguns passos adiante, Jesus veio mostrar para aquele povo que caminhava com ele que, de fato, nós devemos ter esperança unicamente em Cristo Jesus, porque ele alcança os homens impossíveis dessa terra. A palavra de Deus nos diz aqui agora no versículo 4, versículo 3, melhor dizendo, que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, e por ser ele baixinho, de pequena estatura. Se você assistiu The Chosen, uma série representativa sobre, aqui pode, pastor, tem igreja que não pode, né? Tem igreja que... Então, se você assistiu The Chosen, Mateus, que era um publicano, você vai ver lá que na frente da casa de Mateus tem 2 guardas romanos que protegiam ele da população. Porque era só ele estar no meio do povo que ele tomava chutes, pontapés, coronhadas. Tamanho era o ódio das pessoas por ele. Procurava ver Jesus. Quem ele era, mas não podia, porque ele era baixinho, desprezível, desprezado. Então, o versículo 4 nos diz o que Zaqueu fez. Então, correndo adiante, se antecipando aquela multidão, ele subiu a um sicômoro, que é uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu não foi ao encontro de Jesus. Zaqueu não se colocou no caminho de Jesus, por alguns motivos que eu vou te explicar. Em primeiro lugar, Zaqueu, ele subiu em uma árvore que não dava frutos. Além de ele subir em uma árvore, que é um lugar que ninguém fica... Você fica olhando na rua, andando, olhando para cima da árvore para ver se tem alguém?
Agora, se você soubesse que ali é uma árvore, uma goiabeira, olha que delícia. Vontade de tomar um suco de goiaba, meu irmão, que deu agora. Se você soubesse que é uma mangueira, um pé de acerola não, porque coça, né, meu irmão? Então, melhor não subir. Se você soubesse que era uma árvore que dava frutos, você já não olharia para cima para ver se tem algum? Zaqueu sobe numa figueira que não dá fruto. Ninguém olharia para cima dela. Zaqueu não pode estar no meio da multidão e nem ser reconhecido ali em cima da árvore, porque as pessoas avançavam nele. Zaqueu não se põe no caminho de Jesus. Zaqueu se esconde de Jesus da multidão. Você se lembra como Adão e Eva se esconderam após o pecado original? Não foi entre as folhas das árvores? Zaqueu está na mesma condição. Porque Zaqueu é levado pelos seus pecados, pelas suas atitudes que fazem dele uma pessoa desprezível daquela sociedade, a este palco da humilhação. Zaqueu está no pedestal da sua humilhação. Zaqueu está num lugar indigno para qualquer homem, que mostrava verdadeiramente quem ele era. Ali estavam explícitos, em suas atitudes, na sua posição, os seus pecados, a sua rejeição, a sua sujeira moral. Zaqueu estava em cima de uma árvore, porque queria ver Jesus. Ele não vai ao encontro de Jesus. Então o versículo 5, melhor dizendo, nos diz algo impressionante que nos traz lições sobre as características do chamado de Jesus para a nossa vida. O versículo 5 nos diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. A primeira característica do chamado do Senhor Jesus Cristo é que Ele chama os piores pecadores. À altura dos olhos de Jesus, centenas de pessoas, mas Jesus olha para onde ninguém olha. Jesus vai atrás no lugar onde ninguém vai. Jesus busca onde ninguém busca. Jesus acha o que ninguém acha. Meu querido irmão, Jesus tem chamado os piores pecadores dessa terra. Jesus disse aos fariseus numa certa vez: olha, os publicanos e as prostitutas estão obtendo salvação, mas vocês não. Aqueles que parecem estar mais próximos da lei de Deus, mas são apenas religiosos, não encontraram definitivamente graça no Senhor Jesus Cristo. O rejeitaram. Mas os piores pecadores dessa terra tiveram um encontro transformador com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus encarnado, Cristo Jesus. A primeira característica do chamado de Jesus é que Ele chama os piores pecadores. Para os pecadores mais impossíveis, para os homens mais improváveis, Jesus encontra eles no lugar da sua humilhação. Em cima do sicômoro, em cima daquela figueira, Jesus olha onde ninguém olha, vê o que ninguém vê e vai atrás da sua ovelha onde ninguém pode ir. Porque Zaqueu falava como publicano, pensava como publicano, trabalhava como publicano, agia como publicano, vivia como publicano. Mas Zaqueu, na verdade, era uma ovelha perdida do aprisco de Jesus. E Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. A segunda característica do chamado do Senhor Jesus Cristo está na continuidade dessa sua fala. Versículo 5 ainda. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Meu irmão,
O pastor chama as suas ovelhas pelo nome, é o que Jesus diz sobre ele mesmo no texto de João, capítulo 10, versículo 3. O bom pastor chama as suas ovelhas, mas chama pelo nome. Oh, meu querido irmão, isso quer dizer que Jesus conhece muito bem a nossa vida. Isso quer dizer que nada na nossa vida, nenhuma intenção oculta do nosso coração está oculta para a soberania de Deus, para a onisciência de Deus. E mesmo assim, sabendo quem somos, sabendo o que fazemos, sabendo o que pensamos, Jesus nos chama pelo nosso nome. Ele não diz assim, ô você aí de cima da árvore, ô psiu. Quando você chega na casa de alguém, você não sabe o nome da pessoa, ô de casa, né? Ô você aí, presta atenção. Não. É Zaqueu, é pelo nome, meu irmão. Jesus chama pelo nosso nome. Ele nos conhece, sabe quem nós somos, e mesmo assim insiste em nós. Como o pastor chama por uma ovelha perdida, Deus conhece o nosso nome, Deus conhece muito bem tudo o que nós somos. E mesmo assim, Ele olha para nós com seu olhar de amor e nos atrai para si. Você sabe que as pessoas mais importantes da sua vida, você sabe o nome delas, né? Jesus demonstra achar Zaqueu muito importante. Mesmo que ele era desprezível para aquela sociedade. Zaqueu encontra graça em Cristo Jesus. Porque o bom pastor chama as suas ovelhas pelo seu próprio nome. A terceira característica do chamado de Jesus está na continuação da sua fala. Zaqueu desce o quê? Depressa. O chamado de Jesus é um chamado urgente, é iminente, é para agora, é para hoje, é para essa hora. Não é para o domingo que vem, não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para o mês que vem, não é quando você se achar apto para ser um filho de Deus. Deus te chama da maneira como você está hoje, da maneira como você entrou aqui. Assim como Deus chama Davi de trás daquelas ovelhas malhadas, sendo ele o mais improvável dos reis que estavam ali à disposição para serem ungidos. Assim como Jesus olha para onde ninguém vê e acha o publicano e o chama para ser o seu filho, o Espírito Santo nos chama hoje, meus irmãos. O Espírito chama você, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É para hoje, é para agora, é iminente, é urgente. O chamado de Jesus é desce depressa. Deus não te fez para ser um palco de humilhação. Em Cristo Jesus, do palco da humilhação pelos nossos pecados, nós somos chamados a ser um palco para o louvor da glória de Deus. A nossa vida é um palco da glória de Deus. A nossa vida é a luz que brilha a glória de Deus para este mundo. Jesus chama os piores pecadores. Jesus chama eles pelo nome. Jesus chama com urgência. Porque ao sair por essa porta, ou por aquela, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Hoje, à tarde, presenciamos um acidente muito feio. Uma mulher parece porque nós não sabemos o que aconteceu. Ultrapassou ali o pare e uma outra mulher que estava de moto foi para baixo do carro. Ninguém sabe o que vai acontecer conosco. Ninguém sabe qual é o último segundo da nossa vida. Ninguém sabe qual é a hora que Deus nos chama. Mas nós sabemos uma coisa, que da maneira como estivermos, nesta hora, permaneceremos eternamente. Se longe de Cristo Jesus, condenados ao sofrimento eterno. Mas se em Cristo Jesus,
agraciados pela vida eterna ao seu lado. O chamado de Jesus é urgente. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ouça a voz do Espírito no seu coração e o receba como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Meu amado irmão, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que Zaqueu, ele aplica a própria mensagem da sua vida ao nosso coração. Porque no versículo 6 ele diz que Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Essa palavra não é somente para as pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Essa palavra também é para mim e para você, que estamos há 20 anos no caminho do Salvador. Porque venhamos e convenhamos, todos os dias, o nosso pecado nos leva para cima de um sicômoro. Todos os dias, os nossos pecados nos levam para o palco da nossa humilhação. Todos os dias, os nossos pecados ocultos, os quais não temos forças para lutar, e aquele que tenta lutar contra o pecado, perde e perde feio. Nenhuma luta contra o pecado é carnal, é espiritual. É pela fé e pela graça de Deus. Esse texto também é para nós, que todos os dias nos colocamos nessa posição de humilhação. Que nessa noite, transformados pelo entendimento da palavra de Deus, nós possamos descer e definitivamente receber Jesus com alegria na nossa casa. A casa é o lugar de intimidade. A casa é o lugar que nós estamos nus. A casa é o lugar que nós tiramos a nossa máscara social, que inclusive colocamos para vir na igreja, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo e não está. Na nossa casa nós somos quem verdadeiramente nós somos. Na nossa casa nós estamos expostos. Tanto é que talvez quando você casou disseram assim que você só vai conhecer seu esposo ou sua esposa quando você morar junto com ela. Não é? É lá em casa que Deus quer ir. É lá no nosso íntimo que Deus quer se achegar. Esse verbo se hospedar ou pousar não é um verbo desses que a gente diz como nós nos hospedamos em um hotel, do qual nós usufruímos e nem arrumamos a cama para sair. Desculpa se você arruma, eu não arrumo, querido, tá? Se é pecado, eu já não sei. Do qual, quando vamos tomar um café da manhã lá, nós deixamos o prato na mesa. Não é isso. Esse verbo significa habitar. Porque Jesus pode ter saído fisicamente da casa de Zaqueu, mas espiritualmente não saiu do seu coração. Jesus quer transformar o nosso íntimo. Jesus quer, de fato, nos fazer vencer o pecado que nos assola, que nos oprime, que nos constrange, que nos torna desprezíveis. E é diante desta palavra de hoje que Deus lhe diz, meu irmão e minha irmã, que Deus nos diz: desce depressa. Receba Jesus na sua vida. Receba a graça de Jesus na sua vida. Receba o amor de Jesus na sua vida. Receba a transformação de Jesus na sua vida. Receba o poder de Jesus na sua vida. O poder que nos faz vencer os nossos pecados. O poder que deixa marcas. Assim como Zaqueu diz: eu vou dar metade de tudo que eu conquistei aos pobres. E vou dar 4 vezes mais de quem eu roubei. Porque Jesus vai ter o prazer de dizer para todos nós: hoje houve salvação nessa casa, pois que também você é filho de Abraão,
O que Jesus está falando é da aliança, da sua promessa. Jesus está dizendo que o homem desprezível, na verdade, fazia parte não de um Israel genético, mas do Israel celestial e eterno de Deus. É desse Israel que nós fazemos parte, igreja do Senhor. É do Israel celestial. É dessa aliança eterna, única de Deus conosco. Porque o Filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus termina esse texto como se estivesse terminando uma parábola. Talvez aqui, a parábola da ovelha perdida. Talvez aqui, a parábola da dracma perdida. Que bonito. Parábolas vivas de Jesus. Jesus nos encontra nessa noite. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sabe o nosso nome, sabe muito bem quem nós somos. Mas mesmo assim, Jesus nos dá a oportunidade hoje de descer desse palco, dessa humilhação. Para que em nós possamos desfrutar as bênçãos riquíssimas da sua graça. E a nossa vida para este mundo, para os olhos daqueles que ainda não conhecem a Deus e também para o povo de Deus, não seja mais um pedestal humilhante para o qual o pecado nos leva todo dia. Mas que a sua vida seja hoje um palco da manifestação da glória eterna do nosso Deus. Se coloque de pé, por favor. Pastor Wagner, pode orar por nós, meu querido? Depois vamos continuar louvando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Ó Deus, que ela alcance cada coração que está aqui e que faça as transformações necessárias que o teu Santo Espírito requer de cada um de nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar junto com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entregar o nosso coração a Ti, tão somente, Senhor, para que possamos servir ao Senhor. Assim como Zaqueu disse, ó Deus, o meu coração não é mais da minha riqueza, ou nem dos meus prazeres, mas o meu coração é Teu, Senhor. Faça isso no coração de cada um de nós. Ó Deus, que tantas vezes temos deixado o nosso relacionamento contigo de lado, mas que o Senhor continue a transformar, a fazer de nós, ó Deus, vasos de bênçãos nas Tuas mãos, para que o Seu nome seja glorificado e a nossa vida seja edificada, Pai. Ó Deus, se existe alguém aqui nesta noite ainda, que ainda não tomou uma decisão de convidar o Senhor para entrar na sua casa e para que possa morar no seu coração, ó Deus, que essa pessoa nesta noite não consiga dormir antes de tomar essa decisão e convidar Jesus para morar no seu coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por essa palavra tão preciosa para as nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Ainda em pé, louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim,
nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Louvemos, igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado serei. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cantemos. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei, mais algo que a neve serei. Glórias ao Senhor Jesus. De cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Os que estão em Jesus podem dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias ao Senhor Jesus, que seja esse o desejo do nosso coração. Pode se sentar e ficar à vontade, meu querido irmão, minha irmã. Cantar mais um? Mais um? É? Alguém vai pegar o ônibus aí? Não? Tá todo mundo de carro? Ô, Glória! Hã? Que é isso, hein? Só você vai pegar. Só eu vou pegar o ônibus. Eu vou. Irmã, eu deixei uma outra música aí, chama Pra Fazer Jesus Mais Conhecido. Tá com o meu nome aí, tá bom? Tem como pegar? Só pra gente poder terminar com ela. É de minha autoria, tá bom? É só pesquisar ali, Para Fazer Jesus Mais Conhecido, já está no programa. Meus irmãos, foi uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu glorifico a Deus, porque é a terceira vez que nós estamos juntos aqui. E eu fico muito feliz quando a gente volta, né, numa igreja. E espero voltar outras vezes também, né? Que Deus continue abençoando muito vocês, o povo de Deus aqui nessa cidade tão bonita, né? Como São Caetano é isso aí, obrigado, viu? Como São Caetano é privilegiado, né? Glória a Deus. Estou trazendo para vocês o meu primeiro livro, ele chama No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus. Esse livro aqui, meu irmão, não é apenas um relato histórico dos encontros de Jesus descritos nos evangelhos. É um livro que fala sobre como Jesus nos transforma por meio desses encontros. É um convite para que você seja transformado por cada encontro aqui relatado. São 10 encontros num formato devocional que você pode levar para a sua casa, tá bom? E ler de pouquinho em pouquinho para que você entenda o impacto de Jesus na nossa vida, o impacto do encontro com Jesus na nossa história. Tem essa mensagem de hoje e outras 9, ao todo são 10, contidas aqui nesse meu livro, No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus, tá bom? Nós também temos o pendrive, se você gostou das canções, dos hinos que tocamos, o pendrive tem 15 álbuns, são 154 louvores, com hinos tradicionais e músicas autorais, tá bom? São 7 horas e meia de louvor ao som da viola caipira no pendrive. Só que eu não tenho ele aqui. Então você pode encomendar comigo e domingo que vem você trata de vir no culto para pegar o pendrive, pelo menos, tá bom? Brincando, irmãos, mas acabou o nosso estoque, mas na terça-feira a gente já consegue colocar nos correios, para quarta-feira chegar aqui e você poder pegar no próximo culto, tá bom? Os nossos pendrives.
Acabou essa manhã, então a gente já vai mandar uma leva lá para a igreja que nós estivemos de manhã, e a gente já aproveita e já posta aqui para os irmãos que quiserem, tá bom? O valor do pendrive é R$100, nós só vamos pedir para deixar acertado, pode confiar, tá bom, querido? Pode deixar. E aí você pega aqui no próximo domingo, nós vamos anotar o seu nome e o telefone para poder confirmar tudo isso. Combinado? Então, cada livro é apenas R$20, tá bom? E o pendrive é R$100 com toda essa minha coletânea, tá? Com 7h30 de louvor ao som da viola caipira. Antes de passar a palavra ao pastor Wagner, vamos cantar essa última canção. Mesmo assentados, abra a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos ler dos versículos 18 a 21, o ministério da reconciliação. Esse eu não tenho decor, não. Esse aqui eu preciso ler. O ministério da reconciliação é aquilo que Deus fez conosco por meio de Cristo Jesus. E agora, Ele nos ordena, Ele não pede não, Ele nos ordena que nós vamos adiante pregando a palavra de Deus como embaixadores. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Igreja do Senhor, nós existimos para fazer Jesus mais conhecido. É o nome dessa canção, do meu álbum mais novo, e eu gostaria que todos nós pudéssemos louvar a Deus, terminando o culto assim, dessa maneira, com alegria. Olhando a letra aí no telão, juntos louvemos ao nome do Senhor Jesus. Deus estava reconciliando os homens e não lhes condenando pelas suas transgressões. Todos juntos, na mesma melodia, cantemos. De Cristo recebemos o maior presente. Qual é? Salvação, graça perseverante, para vencer as nossas vis paixões. Destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Todos juntos, igreja, louvemos. Em Cristo, Deus estava reconciliando os homens e não lhes condenando pelas suas transgressões. De Cristo recebemos o maior presente. Qual é? A salvação, graça perseverante, para vencer as nossas vis paixões. E Ele destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado,
nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. E Ele destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos. Nós existimos para fazer Jesus mais conhecido, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Glórias a Deus. Amém?